Efeito Joule. Todas as vezes que um resistor, daí um resistor qualquer, é percorrido por uma corrente elétrica, alguns efeitos acontecem. Um deles, o mais importante para você, que tem aí um vestibular ou Enem pela frente, é o que nós chamamos de efeito Joule. Imagina você um resistor de metal, cheinho lá dos seus átomos metálicos. Imagina que, de repente, uma corrente elétrica começa a passar por esse resistor. Num resistor de metal, a corrente elétrica vai ser feita pelo movimento de elétrons. Então, elétron passando correndo por ali a todo momento, é claro, evidentemente, haverão colisões entre os elétrons que passam por ali e as moléculas do próprio resistor. O resultado dessa brincadeira é que cada vez que uma molécula sofre uma colisão de um elétron, essa molécula se agita cada vez mais. Então, à medida que essa corrente elétrica vai passando, o grau de agitação molecular vai aumentando, aumentando, aumentando. E você sabe muito bem que grau de agitação molecular traduz uma grandeza física chamada temperatura. Então, à medida que a corrente elétrica vai passando, isso aqui vai esquentando. Se esse aparelho vai esquentando, ele vai liberando calor. Calor é uma forma de energia. Na maioria das vezes, no caso de um resistor, esse calor não é aproveitado. Existem casos onde você aproveita, existem casos dos aquecedores, por exemplo, uma torneira elétrica, um chuveiro elétrico, um ferro de passar, um aquecedor de água, aí esse calor é aproveitado. Mas como na maioria das vezes o calor é jogado fora, por exemplo, o seu monitor que você está usando para assistir essa aula agora está quentinho, coloca a mão em cima dele. Esse calor é jogado fora. Nas lâmpadas fluorescentes, o calor é jogado fora. No seu computador, no seu aparelho de TV. Então, quase sempre, esse calor é jogado fora. Isso dá origem ao que nós chamamos, então, de uma potência dissipada. Por que dissipada? Porque, na maioria das vezes, você está jogando essa energia fora. Agora, vamos lá para a mecânica. Lá na mecânica, nós temos o conceito de potência. De acordo com a mecânica, potência seria trabalho sobre tempo. Mas também, de acordo com a mecânica, trabalho é variação de energia. Então, nós podemos falar que potência é energia sobre tempo. A unidade utilizada para medir isso aqui no sistema internacional, energia se mede em joules, tempo se mede em segundos. A unidade joule por segundo tem nome, isso aqui é o que nós chamamos de watt. Então, a potência de um aparelho qualquer mede-se em watts. Por exemplo, uma lâmpada fluorescente, daquela antigona, aquela compridona lá, de aproximadamente 1 metro, ela tem uma potência da ordem de 40 watts. O que é que significa dizer que a potência de uma lâmpada é de 40 watts? Significa dizer que essa lâmpada consome 40 joules de energia elétrica a cada segundo. Agora vamos pegar esse conceito de mecânica e jogar em eletricidade. Você já viu, em aulas passadas, que tensão é energia sobre carga. Por exemplo, quando você diz que uma pilha tem 1,5 volts, significa dizer que ela produz 1,5 joules por coulomb. Então, cada vez que uma carga de 1 coulomb atravessa uma pilha, de 1,5 volt, claro, ela vai sair de lá carregando uma quantidade de energia equivalente a 1,5 joule. Mas daqui eu diria que energia seria igual a carga vezes tensão. Se você pegar uma equação qualquer como essa aqui, por exemplo, se você dividir os dois termos, os dois únicos termos da equação por uma constante, nesse caso o tempo, a equação não se altera, vai ficar do mesmo tamanho. Energia sobre tempo é potência. Carga dividido por tempo é corrente. E no final sobrou tensão. Resultado: se você quer saber qual é a potência de um aparelho elétrico qualquer, basta você fazer π. Potência é igual a corrente vezes tensão. Isso serve para qualquer
aparelho elétrico que você tenha na sua casa. Ah, eu queria saber qual é a potência do TV de plasma que o papai comprou de 68 polegadas. Muito simples. Pega o manual do aparelho, lá normalmente já vem a potência, mas se não vier, veja qual é a corrente que percorre, qual é a tensão no qual ele opera, multiplicou, você vai ter a potência em watts. Aqui nós estamos trabalhando com um sistema internacional. Acontece que, na sua casa, existem alguns aparelhinhos que são resistores. Gente, os resistores da sua casa são os aquecedores. Os resistores que você tem em casa são as lâmpadas, aquelas antigonas, aquelas lâmpadas incandescentes. São o chuveiro elétrico, o ferro de passar roupa, aquecedores em geral. Então, aquecedores em geral são resistores. Para resistores, nós temos a equação do resistor, que é U igual a R vezes I, que, se você substituir aqui, você vai chegar à conclusão que a potência vale I vezes R vezes I. Então, a potência para um resistor também pode ser calculada fazendo-se R vezes I ao quadrado. E, como U igual a R vezes I, a corrente também pode ser U sobre R. Se na mesma equação você fizer uma substituição, nós temos uma potência que vai ser U sobre R vezes U, nós temos uma potência que vai ser U ao quadrado sobre R. Então, quando se trata de calcular a potência dissipada em um aparelho elétrico qualquer, nós temos essas três opções. Lembrando que isto funciona para qualquer tipo de aparelho, seja resistor ou não. Mas isso aqui só para os resistores. Isso aqui só para os aquecedores. Você não pode calcular a potência do seu aparelho de TV de plasma usando essa fórmula aqui. Aliás, essas aqui você poderia fazer usando essa primeira. A nossa primeira questão diz assim: um chuveiro elétrico alimentado por uma tensão eficaz de 120 volts pode funcionar em dois modos, verão e inverno. Considere os seguintes dados da tabela. Então, no modo verão, nós temos uma potência de 1000 watts e uma resistência chamada resistência de modo verão. No modo inverno, nós temos uma potência de 2000 watts e temos uma resistência chamada resistência de modo inverno. A relação resistência de modo inverno sobre resistência de modo verão corresponde a... Então vejamos, uma sugestão que eu faço para você: todas as vezes que você for trabalhar com potência em resistores, coloque as fórmulas assim no local onde você possa vê-las. Nós sabemos que a potência é dada por π, nós sabemos que a potência pode ser dada por R vezes I ao quadrado, e sabemos que a potência também pode ser dada por U ao quadrado sobre R. Aí, em cada caso, você tem que saber escolher qual é a equação mais adequada para você. Por exemplo, nesse nosso caso, eu quero relacionar a potência com a resistência. Então, se eu quero relacionar potência com resistência, essa fórmulazinha aqui para mim é inadequada. Então, nós teríamos esta aqui, a potência vale R vezes I ao quadrado, e teríamos esta aqui, a potência vale U ao quadrado sobre R. Agora, qual das duas é mais adequada? Vamos pensar. Olha só, se você pegar esse aparelho, que estava ligado de uma maneira de 1000 watts, e passar por uma ligação para uma potência de 2000 watts, a corrente elétrica que vai permanecer aí circulando nesse aparelho vai ser a mesma? Gente, não vai. A corrente vai mudar. Então, a potência é uma variável, a resistência é uma variável e a corrente também é uma variável. Trabalhar assim com três variáveis, com variáveis a mais do que aquelas que nos interessam, sinceramente, moçada, é coisa para quem gosta de sofrer. Então vamos evitar. Vamos evitar. Olha só, eu quero que as minhas variáveis sejam a potência e a resistência. Potência e a resistência. Então, na nossa fórmula, de resto, não deverá haver mais nenhuma variável. Olha só, a tensão é constante, a tensão é a mesma. Você está usando sempre com 120 volts. Então, a maneira mais eficiente de resolver o problema seria essa fórmulazinha aqui. Ok?
Então eu diria que a potência vale U ao quadrado sobre R. Como me interessa estabelecer uma relação entre resistências, a resistência seria U ao quadrado sobre a potência. Aí ele está pedindo para você calcular uma relação. Então, moçadinha, a resistência na posição inverno dividido pela resistência na posição verão vai ser a tensão ao quadrado dividido pela potência de inverno e tudo isso dividido por tensão ao quadrado pela potência de verão. Como é a mesmíssima tensão, essa geringonça está ligada numa tomada e essa tomada sempre fornece 120 volts, eu digo que a relação entre a resistência de inverno e a resistência de verão é a relação entre a potência de verão e a potência de inverno. Afinal, você mantém a primeira fração, inverte a segunda e multiplica. Então, nós temos uma relação entre resistência de inverno e resistência de verão igual a potência de verão, 1000 watts. Potência de inverno, 2000 watts. Simplificando, a relação entre as resistências será igual a meio. A alternativa correta desta nossa primeira questão, letra A. Força resultante, massa vezes aceleração. Nós já vimos anteriormente a chamada primeira lei. A primeira lei de Newton determina que se a resultante das forças que atuam sobre o corpo